Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que estamos de volta aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a Igreja dos Gentios, esta revista aqui comentada pelo pastor Wagner Gabi, e é o terceiro trimestre de 2026. Então, hoje nós estaremos comentando mais uma lição junto com vocês. Eu sou o professor Gutenberg, e no dia de hoje estaremos estudando a lição de número 3. Tá? Então, antes de nós irmos aos comentários, estaremos fazendo uma breve oração. E você, se puder, ore conosco. Justo e eterno Deus, queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, pelo momento, Senhor, em que estamos aqui reunidos. Ajuda cada um de nós, cada professor, cada aluno, dirigente de Escola Bíblica Dominical. Direciona, Senhor, através do teu Espírito, a tua palavra aos nossos corações, para que possamos aplicar aos alunos. Deus amado, que seja, Senhor, o teu nome exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. A lição de hoje traz o seguinte tema: a graça que alcança todas as nações. Então este tema ele vai estar sendo trabalhado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E aí tem alguns versículos aqui que nós já vamos estar lendo e comentando, mas basicamente este tema está em torno do primeiro concílio, ou na primeira reunião ministerial que houve ali em Jerusalém, onde presbíteros, anciãos, os apóstolos se reuniram para debater questão doutrinária da igreja. E aí no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, você abre a sua Bíblia, acompanha aí de posse da sua revista, estaremos fazendo esta leitura, é logo após o retorno de Paulo e Barnabé, da missão, a primeira viagem missionária que fizeram. Aprendemos isso na lição passada, e aí eles retornam para Antioquia da Síria, dá o relato da missão, e aí inicia-se agora o capítulo 15, dizendo o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Então aqui já mostra que durante os 2 anos que Barnabé e Paulo ficou em missão, alguns irmãos vieram da Judéia, alguns judaizantes, os judeus convertidos ao Evangelho, chegaram lá em Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé. E aí eles chegaram a ensinar aos irmãos de Antioquia o seguinte: se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então a gente vê que foi uma palavra forte. Isso trouxe tristeza para os gentios. Nós vamos ver mais à frente, no desenrolado, que tudo isso daí trouxe tanto para a igreja de Antioquia como para a igreja de Jerusalém e as demais igrejas neste período. O versículo número 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Quem são eles? Os que vieram da Judéia para trazer esse ensinamento, Então vamos lá. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então eles resolveram ir para Jerusalém para poder debater com os apóstolos, que eram tidos como colunas da igreja, entre eles os 3 principais, que é o Tiago, o Pedro e João. Então eles foram para fazer esta reunião e fechar um acordo sobre a questão da circuncisão. Verso número 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Aproveitaram a viagem para fazer algumas visitas em alguns dos irmãos que tinham se convertido. Verso número 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Então passaram o mesmo relatório que eles passaram para a igreja de Antioquia, os missionários, Paulo e Barnabé, eles passaram agora para os apóstolos na igreja mãe. Jerusalém era a igreja mãe ali de todas as outras igrejas que existiam dentro daquele contexto. Assim, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então a gente vê que, mesmo dentro de Jerusalém, da igreja onde estava Pedro, onde estavam os apóstolos de Jesus, os judaizantes, os da seita dos fariseus, que eram os mais zelosos, entre todos os judeus que existiam na época, eles estavam dentro da igreja, no contexto da igreja, mas ainda tinha esse pensamento de que a lei deveria ser mantida ou guardada, ou a cerimônia da lei deveria ser praticada. Verso de número 28, a gente tem um pulo agora de 23 versículos aqui. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo
e a nós não vos impor mais encargos alguns, senão estas coisas necessárias. Então aqui já é Tiago, nós vamos ver no decorrer da lição, né, já dando um veredito a respeito da reunião que houve, né, a respeito ali da discussão teológica que houve, e aí agora já veio a conclusão, tá, deste concílio. Então a gente vai ver o seguinte, que antes de chegar no 28, eu falei aqui, né, 23 versículos aproximadamente, a gente vai ver que nessa divisão, por exemplo, do verso 7 ao verso 11, nós temos a fala de Pedro. No verso 12, nós temos Paulo e Barnabé, né, isso testemunhando a respeito do que Deus fez em meio aos gentios, sinais, prodígios, milagres e maravilha. Aí do 13 ao 21, nós vamos ter a fala de Tiago, né, que Tiago pega o testemunho de Pedro, pega o testemunho agora de Barnabé e de Paulo, e aplica esse testemunho, ou ele examina esse testemunho à luz das Escrituras. Né? E aí ele vai somar as escrituras, o que foi dito pelos profetas, e Amós ele é citado, né? E o que é que o relatório de Pedro e o relatório de Barnabé e Paulo tem a ver, né, com o que está escrito. E daí surge, a partir do versículo 28, o veredito, né, desse concílio. Aí as coisas que seriam necessárias se abster, versículo 29, sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardares, bem vos vá. Só que aí 36 a 39, né, está aqui na nossa lição, mas não tem um contexto direto com o assunto que nós estaremos estudando, né, que aqui vai falar já praticamente início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que quando ele se despede, né, de Jerusalém, descendo de volta para Antioquia para trazer ali a carta, né, com o retorno, com a resposta do que foi dito no concílio, e aí vai haver uma pequena discussão ali entre Paulo e Barnabé, de uma separação entre os dois, e é assunto que não estará sendo abordado aqui, então não vamos nos ater a ele nesta ocasião. Então já foi, né, meio que entendido ali o contexto do que aconteceu a respeito do concílio de Jerusalém. Então nós vamos estar, nesse momento, já introduzindo, né, isso a nossa lição. Então vamos lá. Então, nós já queremos iniciar a lição de hoje com uma pergunta, né, uma pergunta bem prática para os irmãos, que é como a igreja deve enfrentar os desafios. Como é que a igreja deve enfrentar os seus desafios? Entre eles, desafios doutrinários, não é isso? Desafios doutrinários. Porque quando a gente vai observar que a igreja ela é uma organização, né? E por ser uma organização, dentro desta organização, muitas das vezes problemas surgem. E esses problemas, às vezes, são de cunho social, moral, né, e doutrinário. Então, sempre que se levantar um problema de cunho social, moral ou doutrinário, como é que a igreja, né, deve se comportar? Como é que a igreja deve agir ou procurar a solução para o problema? Nós vamos ver, né, de forma bem didática como aconteceu aqui na igreja de Jerusalém, né, o concílio, justamente uma problemática foi levantada, e a gente tem o seguinte, alguns pontos que eu separei aqui, que vou estar citando, se quiser você toma nota também, de como é que a gente deve, né, como é que a igreja deve enfrentar, né, os desafios doutrinários. Primeiro, identificar a causa do problema. Né? Então, quando você identifica a causa do problema, obviamente metade desse problema já foi resolvido. Né? Então, esse problema ele é de cunho doutrinário, ele é social. Por exemplo, em Atos 6 nós tivemos um problema na igreja também, só que foi um problema de cunho social, né? Que a distribuição, né, de rendas, de alimento, de suporte ali para as viúvas não estava sendo de forma justa. Né? Algumas estavam recebendo demais, outras não recebiam, recebia menos, e os apóstolos não estavam tendo tempo para gerenciar isso. E ali uma crise social estava acontecendo naquela ocasião, eles fizeram uma reunião, né, e decidiram eleger homens agora chamados diáconos, né, que é serviços ou servidores, para servir a mesa, para ajudar nessa distribuição. Então foram separados ali alguns homens de Deus, de oração, cheios do Espírito Santo, para resolver aquele problema social. Então a gente vai ver que dentro de uma instituição sempre vai existir problemas, mas a questão é como nós vamos resolver estes problemas. Certamente não é no nosso braço e nem na nossa força, mas através da direção do Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa é a gente identificar, né, o problema. Segundo é levar as questões doutrinárias à liderança espiritual.
muitas das vezes em departamentos específicos, em ocasiões específicas acontece um problema, e este problema às vezes não é repassado, né, para o líder espiritual, a pessoa que está na liderança ali daquela igreja, no caso o pastor, até o pastor presidente, dependendo dos níveis de onde se aconteceu o problema, para que seja levado esta situação para conhecimento da liderança, né, espiritual. Terceiro, ouvir testemunhas da ação de Deus. Isso é baseado no que aconteceu aqui em Atos capítulo 15, tá? Esse foi o passo a passo, né? Primeiro eles identificaram a causa do problema ainda lá em Antioquia, né, e resolveram ir, né, não resolveram ir, mas a gente vai ver em Gálatas, porque quando você lê Atos 15, você tem que ler, né, o contexto remoto, porque a gente tem um contexto imediato, por exemplo, seria Atos 14 e Atos 16, seria o contexto imediato, que está dentro do mesmo texto ali, mas existe também um contexto remoto, que é você pegar um outro texto distante, mas que complementa, faz alusão ou menção do texto que nós lemos. E o texto remoto, né, isso de referência para esse daqui, é Gálatas capítulo 2, onde Paulo vai registrar justamente esse momento e esse episódio. Gálatas é uma das cartas que Paulo escreve justamente para combater o legalismo. Tá? Porque o que está em jogo aqui, irmãos, é o seguinte, é a questão do legalismo, é a escravidão religiosa versus a liberdade do espírito, né? Então, é a questão da lei e a graça. Então, ali existiu, naquela ocasião ali, uma disputa de quem iria prevalecer, né? Isso se a escravidão religiosa, as amarras da lei, né? Isso que ela revelava o pecado do homem, mas não tinha a capacidade de eliminar, apenas cobria, ou a graça que veio manifestada através de Jesus Cristo, né, isso para resgatar todos os homens que estavam perdidos. Então a gente vai ver que é nesse contexto aí, né, justamente que surge esta emblemática para ser resolvida. Então nós entendemos que eles identificaram o problema, eles levaram a questão doutrinária à liderança espiritual da igreja, e aí terceiro, ouviram o testemunho da ação de Deus, né, que era a questão prática, a experiência prática, né? O que é que esse assunto nos traz, o que é que a experiência prática sobre esse assunto nos mostra. E aí nós vimos o testemunho de Pedro e o testemunho de Barnabé e Paulo a respeito do que Deus estava fazendo entre os gentios. Depois nós vimos a fidelidade à palavra de Deus, que é quando o Tiago, que estava presidindo, o Tiago na verdade estava como presidente, vamos assim dizer, deste concílio, né? Ele foi quem deu a palavra final, ele fez a avaliação do que escutou de Pedro, do que escutou dos apóstolos lá, missionários, Paulo e Barnabé, e aí agora ele pegou aquilo dali e colocou como pano de fundo o texto bíblico, né, a Torá, a lei que ele conhecia, e disse não, né, os profetas já foram ditos lá atrás de que viria alguém aí que iria restabelecer novamente, né, isso, o trono de Davi, e os gentios seriam alcançados e abençoados nele. Então, colaborou com aquilo que foi testemunhado entre os irmãos. Então, a fidelidade à palavra de Deus é fundamental. Né? Tudo que nós vamos fazer hoje, qualquer manifestação, experiência, revelação, se ela estiver, né, fora de sintonia da palavra de Deus, irmãos, a Bíblia já disse, é anátema, ainda que um anjo desça do céu e traga um outro evangelho, é considerado anátema. Então, nós temos como prova dos 9 a palavra de Deus. Quinto lugar, dependência do Espírito Santo. Sexto lugar, humildade pastoral. Na dependência do Espírito Santo, nós vimos que quando ele escreve a carta, no verso 28, ele disse que pareceu bem ao Espírito e a nós, então, confirmando que o Espírito Santo estava na decisão tomada pela igreja. Depois nós vemos a humildade pastoral, né, que é preservar a verdade sem perder a unidade. E aqui nós vemos a forma como o Tiago, né, isso tratou no sentido de não colocar o encargo mosaico, da lei mosaica, né, para os gentios, mas também colocou regras nos gentios para que eles vivessem em harmonia com os judeus. Se a gente for observar as 4 regras, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando começar a comentar sobre isso, que foram 4 proibições, e essas 4 proibições estavam ligadas, né, as leis cerimoniais ali que a gente vai encontrar em Levítico 17 e 18, por exemplo, os capítulos, falam a respeito dessas leis cerimoniais. Só que das 4, 3 delas está ligada à questão dietéticas, né, ou à questão alimentares, né? Então a gente vai ver que é justamente para poder manter a união, principalmente a mesa de gentios com judeus, sendo agora um único povo, mas aí o líder, né, o pastor, ele teve essa humildade pastoral
e ele conseguiu ali, através do Espírito Santo, não é isso, conciliar e manter a unidade da igreja. Então nós vamos ver agora aqui uma diversidade ou uma unidade da diversidade, né? Temos dois povos, culturas diferentes, mas ali vai haver uma unidade, porque o Espírito é um, o batismo é um, o Senhor é um, como disse Paulo, e Ele é quem une todas as coisas. E é assim que acontece em nossas vidas muitas das vezes, né? Às vezes nós vemos de culturas diferentes e aí estamos agora enxertados no Evangelho, estamos dentro do Evangelho em Cristo Jesus e temos que viver uma novidade de vida e aprender a viver em comunhão com outras pessoas. O sétimo passo é comunicar as decisões com clareza e responsabilidade. Foi a carta que eles fizeram e mandaram, chamaram mais 2 discípulos ali, não é isso, e pediram que Silas e Judas, foram os 2 discípulos que eles separaram, pegasse essa carta, voltasse junto com os apóstolos e missionários e passasse nas cidades, das igrejas do gentio, né, dizendo agora que quais seriam as regras de fato que eles deveriam seguir, sendo agora eles cristãos. Então, é basicamente isto, né, que faz com que nós conseguimos, né, resolver de forma a unificar e não a dividir problemas dentro da igreja. Não bastasse, então a gente vê o seguinte, que não bastasse os problemas de fora, né, porque a gente vai ver que a igreja primitiva, ela tinha, né, problemas seríssimos de fora, né, de cunho religioso e político, né, por exemplo, porque ela tinha essa perseguição que era feita tanto pelos judeus, principalmente, quem primeiro perseguiu a igreja não foi Roma, né, isso foram os judeus foram os primeiros a estarem perseguindo, inclusive quem matou Estevão não foi Roma, né, então a gente vai ver que a perseguição surgiu em meio, né, essa classe de judeus e também posteriormente dos romanos. Só que não bastasse isso, né, essa perseguição pelos romanos e pelos judeus, a igreja agora estava começando a passar por problemas internos, né, como já falado, social, moral, doutrinário, e é neste contexto, né, que a gente vai ver que este problema doutrinário ele foi causado por crentes, né, isso que é interessante, né, não foram alguém de fora que trouxe esse problema, foram causados por crentes judeus, e esses crentes judeus certamente zelosos, porque eles observavam a lei, eles tinham a lei no seu coração, né? Porém, em algum período da sua vida, quem sabe, houve uma falha no seu discipulado, né? Porque a gente vai entender que quando, e aqui já estamos comentando a nossa introdução, quando Paulo e Barnabé vai fazer missão, né, em Chipre, e depois na Ásia Menor, na sua primeira viagem missionária, eles ficam 2 anos em missão, e aí é a oportunidade de que esses crentes judaizantes, esses judeus convertidos, né, os fariseus, eles foram, né, até Antioquia, onde existia, e a Bíblia vai dizer, e ser bem claro no capítulo 13 de Atos, da igreja de Antioquia tinha mestres, tinha profeta, né, tinha pessoas compromissadas com a palavra, dali foi levantado Barnabé e Saulo para a obra missionária, mas após Barnabé e Saulo sair, chegaram esses camaradas vindo da igreja mãe de Jerusalém, sem autorização, o texto não diz que foram autorizados a chegar, então a gente tem que ter muito cuidado na aplicação prática, né, alguns obreiros, alguns pastores, alguns pregadores, às vezes que chegam dentro das nossas igrejas para querer congregar com a gente não sabe, né, isso em que raiz, né, de que fonte bebeu aquele camarada ali, aonde as suas raízes estavam plantadas ou fixadas, né, e a gente começa a ouvir ensinamentos que aos poucos vai minando a nossa fé. E assim foi o que aconteceu. Talvez os irmãos ficaram satisfeitos, alegres, chegaram pregadores, né, ensinadores de Jerusalém, da igreja mãe, né, mas começaram agora a colocar um peso e um fardo sobre os gentios, que era o fardo da lei, que na defesa, né, segundo Pedro, nem os pais deles, né, conseguiram, os pais que ele fala, os pais na fé, os que vieram atrás deles ou antes deles, né, não conseguiam suportar ou carregar, e agora eles estavam pondo isso, né, para que os gentios suportassem. Então a gente vai ver que na ausência de bons obreiros, de obreiros que conheçam a palavra, que façam um bom ensinamento, vai surgir sempre esses obreiros, né, que traz as suas ideias, aquilo que ele acha que é correto, aquilo que ele acha que é certo, e isso vai minando a fé da igreja. Então aproveitaram os 2 anos que Paulo estava em campo, vieram, trouxeram esse ensinamento de que a salvação viria pelas obras da lei, e não mais pela graça, como Paulo sempre pregou e defendeu. Só que quando Paulo chega, ele sai uma igreja avivada, uma igreja feliz, ele chega e encontra uma igreja oprimida, né? E aí a Bíblia já começa no capítulo 15, né, que ele começa a ter uma discussão
acirrada juntamente com essas pessoas, dizendo, não, o que vocês estão ensinando aqui está totalmente errado. Né? A justificação do homem ele vem pela graça. Então, depois de todo esse comentário aqui que a gente viu na leitura, né, eles resolvem ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém, no primeiro concílio, é onde eles discutem e resolvem, né, essa questão doutrinária da igreja. Então vamos lá. O nosso textuário nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Paulo quem escreveu isso aqui, a igreja de Éfeso, né? Então, nesse textuário, se a gente fosse sintetizar a mensagem dele, é o seguinte: a salvação é um dom divino e não recompensa. A salvação ele é um dom divino e não é uma recompensa pelos méritos ou esforços humanos. Né? Então, para a gente poder destrinchar, né, melhor isso daqui e comentar esse texto, eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção, né, que a gente vai fazer essa leitura pausadamente, tá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui, qual é o objeto principal em questão deste versículo aqui? Para você, qual seria o objeto principal aqui em questão? Se você falou que é os salvos, sim. Né? O Paulo aqui está falando sobre salvação. Então a salvação aqui ele é o objeto principal aqui da questão. Só que a salvação, Paulo ele começa a explicar que ela tem uma origem e ela tem um meio. Porque a salvação, que é o estado de libertação, né, e segurança espiritual do homem, e até eu coloquei aqui, ó, que salvação ela é a manifestação concreta da graça de Deus. E quando a gente vai ver a palavra salvação, né, etimologicamente, é ser tirado de um perigo, né, ou você receber um escape. Então, dentro da soteriologia, né, a salvação ela vai ver a regeneração, a redenção, justificação, santificação, glorificação. São alguns itens aqui que eu aconselho você, né, a comprar um material, estudar a respeito de teologia sistemática, e aí neste assunto você vai entender bem, né, esses passo a passo que foi falado aqui a respeito da salvação. Mas quando Paulo fala de salvação, ele fala que a salvação tem uma origem. Qual é a origem? Ele começa assim, ó, porque pela graça. Então, graça aqui é a origem da salvação. E aí ele começa, sois salvo. Esse sois aqui, ele é um receptivo passivo, né? Ou seja, ele não tem ação nesta salvação, porque a origem dela vem de Deus. Porque pela graça sois salvo. Aí ele vem agora por meio da fé, e a fé é o método pela qual você consegue alcançar a salvação é a fé. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então por meio da fé. Então quando você tem origem e você tem o método, ali você tem o meio, né? Então nós temos o fato, que o fato no caso é o ser salvo. Nós temos agora a origem, que é a graça da salvação, e nós temos o método pela qual possamos alcançar esta graça, que é a fé. E isso, a Bíblia diz, não vem de vós, é dom de Deus. O isso aqui é o processo todo da salvação, tá? Quando ele fala e isso, ele está falando que é a graça mediante a fé. Então, a origem é da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é que possamos ser salvos. Aí ele agora isola o sujeito, tirando do sujeito todo o mérito. Por quê? Depois que ele fala isso, na segunda parte do versículo, ele diz o seguinte: isso não vem de vós. Então ele isola o sujeito, diz que a gente não tem, através de esforço, condição nenhuma, né, de herdar a salvação, mas é dom de Deus, conclui aqui a palavra, dizendo, mostrando quem é o verdadeiro agente e doador da salvação. Então, a salvação, ela é um fato, tá? Esse fato tem uma origem, a sua origem é a graça, e o meio pela qual possamos recebê-lo é a fé. Então, nós avançamos aqui um pouco mais para que nós possamos ganhar tempo. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: é pela graça que somos alcançados, tá? Mais uma vez a graça vem aí, porque a fé cristã não se apoia em méritos humanos, e Paulo já deixou isso muito claro em várias cartas e escritos seu. O verdadeiro agente é o próprio Deus, e nós somos apenas os receptivos passivos. Estamos apenas recebendo, claro, nós vamos ter uma participação, né, que é a aceitação deste presente ou desta graça, né, mas a graça manifestada, a graça é oriunda da parte de Deus. E pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados
com Deus. A nossa introdução diz o seguinte: a expansão do evangelho entre o gentio trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Então, como nós já vimos aqui, né, foi um dos primeiros grandes desafios no quesito doutrinas. Houve alguns concílios, né, na igreja. Esse foi o primeiro, mas não foi o único concílio. Nós vamos ver concílios muito famosos que tiveram mais à frente, como o concílio de Nicéia, né, onde viu a natureza de Cristo. Temos o concílio de Constantinopla, onde viu ali a questão da divindade do Espírito Santo e a Trindade. O concílio de Calcedônia, que foi também importante, onde a união hipostática de Jesus ali, as duas naturezas fundidas, inseparáveis, ela foi defendida. E, né, nós estamos estudando sobre o concílio de Jerusalém, que nós tivemos ali presente a igreja de Antioquia, ou a igreja de Jerusalém, onde a igreja de Antioquia representava os gentios, e como representantes do gentio nós temos Barnabé e Paulo. A igreja de Jerusalém representava os judaizantes, os judeus convertidos, claro, e ali entre eles estavam os fariseus, né, isso, e Pedro, que foi a pessoa que defendeu a questão do evangelho ter chegado aos gentios, e sendo ele da igreja de Jerusalém, e o líder Tiago, que presidiu, né, aquela reunião. Então, como já falamos, ali foi um embate entre graça e legalismo, entre a escravidão religiosa e a liberdade do espírito. Então, isso foi, né, o que aconteceu ao longo da história, esses duelos que existiram doutrinários. Então, aqui fala a respeito justamente da graça, né, isso, e do legalismo. Mais embaixo diz o seguinte: a salvação, e aqui é uma pergunta para nós, a salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Há uma pergunta. Será que a salvação tem como uma condição, né, a observação da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Então, nós vamos ver aqui que, diante desta crise, a igreja buscou discernimento espiritual, fidelidade às escrituras, culminando numa decisão importante, que é o Concílio de Jerusalém. O concílio é mais ou menos as AGOs que existe hoje, né? Que são as Assembleias Gerais Ordinárias, onde muitos ministros, ou convenção de ministros, né, alinham, né, questões doutrinárias, questões de organização da igreja. Então, foi muito importante isso no começo. Por quê? Porque ela evitou, né, que a igreja se dividisse em dois ramos, porque hoje poderíamos, por exemplo, ter um ramo da igreja no judaísmo e a igreja judaica e a igreja gentílica, por exemplo. Né? E aqui não, depois dessa reunião aí, foi unificado, né, a questão de um só povo. Vamos lá agora ao primeiro ponto, né? Quando a graça preserva a unidade da igreja. Então aqui basicamente, né, vai estar trazendo aqui a respeito do Concílio de Jerusalém, o ano em que ele foi realizado. Na leitura você pode observar e diz o seguinte: o concílio reuniu o apóstolo, presbítero e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Por isso que eu falei que é importante você ler Gálatas capítulo 2, que Paulo lá ele vai relatar justamente, né, o que aconteceu. O Tito, né, que recebe uma carta pastoral de Paulo, Tito, ele estava presente com Paulo nessa reunião. Atos não relata isso, mas quando a gente vai ler em Gálatas, o nome dele é mencionado. E a gente vai observar que Tito ele é grego, né? Então Tito era gentio, convertido, tá? Que estava como um aspirante ao ministério aí, acompanhava Paulo, né? Certamente estava sendo discipulado, e Paulo chama ele também de filho, assim como chama Timóteo, né? E Tito ele vai mesmo sem ser circuncidado para esta reunião e para Jerusalém. Então, o interessante é que ele fala em Gálatas que ele defendeu de que não iria fazer a circuncisão e fez isso de propósito, né? Levou justamente para mostrar que, mesmo não tendo este sinal, que era de uma aliança abraâmica, né, ele era convertido, era salvo, né, em Jesus Cristo, fazia as boas obras de salvo e não precisou fazer, né, a circuncisão do Tito. Porém, Timóteo foi circuncidado por Paulo. Você sabia disso? Então, Paulo aqui que defende que não precisava ser circuncidado, a circuncisão não traz salvação, circuncidou a Timóteo. E aí a gente precisa entender isso. Por que Timóteo foi e Tito não foi? Né? Timóteo é diferente. Timóteo ele tinha mãe judia, né? Então, para que Timóteo, a circuncisão de Timóteo não foi relacionada à salvação. A de Tito estaria sim, porque se Tito fosse circuncidado, mostrava que faltava alguma coisa
em Tito para que ele assumisse, né, uma postura de salvo. Já Timóteo não, Timóteo ele foi circuncidado justamente para abrir portas do evangelho, para que Timóteo pudesse pregar aos judeus, né? Tanto como gentio. Então a circuncisão de Timóteo foi uma circuncisão que Paulo fez não para mostrar ou evidenciar a salvação, mas para que ele tivesse acesso também às sinagogas para pregar. Então foi estratégia missionária, né? Paulo, por ser judia, a mãe de Timóteo, então, consequentemente, Timóteo ser um judeu, né, pela parte de mãe, ele deveria cumprir a lei. Ele não tinha cumprido, ele não era circuncidado. Então, ele fez a circuncisão de Timóteo, e agora Timóteo estava habilitado a pregar tanto a judeus como a gregos, né, a gentios. No caso de Tito, não. No caso de Tito, a imposição é que ele fosse circuncidado, porque isso era um sinal de salvação, ou de pertencimento a um povo. Né? E aí o Paulo explica justamente que a circuncisão deveria ser feita no coração do homem, né? E não mais na carne, a circuncisão da carne. E por essa questão Tito não foi circuncidado, mas Tito estava presente aqui neste concílio, porque quando Paulo foi, juntamente com Barnabé, uma comitiva de Antioquia foi e Tito estava no meio dele. Então a gente vai entender o seguinte sobre a circuncisão. A circuncisão era uma marca, né, uma aliança abraâmica na própria carne. E Paulo combateu isso em diversas cartas, nós falamos aqui de Gálatas, mas também de Colossenses, onde ele sempre vai falar que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente e a graça basta. Então a gente vai ver que hoje, no tempo que a gente vive, né, existe aí as igrejas aí, muitas denominações que são chamadas de neopentecostais, que está trazendo o judaísmo de novo para as igrejas. Isso é muito triste. Né? A gente, claro, não frequenta esse ambiente de corpo presente, mas a gente verifica isso nas mídias sociais, em algumas postagens, né? de igrejas que antes de começar ali os seus rituais, né? A liturgia do seu culto, né? Um chifre de carneiro tem que ser tocado, uma trombeta lá, a Arca da Aliança tem que entrar, o camarada entra com aquela veste, como se fosse um sacerdote, faz todo um ritual antes de começar. Isso aí é levando Jesus ao vitupério novamente, como diz Paulo. Né? Aí é você negando a cruz, negando todo o sacrifício. Então, desde o momento que você bota uma Arca da Aliança, né, dentro de uma igreja, né, e tem o seu coração como se aquilo representasse Deus entrando para abrir um congresso, para abrir, sei lá o que for, qualquer imagem que você traz, que era uma sombra da realidade que é Cristo do Antigo Testamento, para a liturgia do seu culto hoje, você está anulando Cristo, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e isso é gravíssimo, né? É gravíssimo, porque uma vez que você faz isso, né, você está trazendo cumprimentos para a sua salvação. Ou seja, se a guarda de uma determinada lei ou mandamento ela é essencial para que eu seja salvo, onde é que fica o presente da graça? Então, essa é uma preocupação que nós, os líderes, temos que ter de voltarmos, né, verdadeiramente à palavra. Porque a Bíblia, Paulo teve vários debates justamente a respeito